Olá, sejam bem-vindos à aula de número 3 do curso Metodologias Ativas em Sala de Aula, Novas Estratégias para Velhos Problemas da plataforma Mais IFMG. E o assunto da nossa semana 3 é uma das metodologias ativas que eu mais me identifico, que eu mais gosto, que é a aprendizagem baseada em problemas e projetos. Vamos começar pelo contexto, né? Mostrar como é que surgiu esse tipo de metodologia e como ela chegou à escola. A ABP, ou PBL, Problem Based Learning, como ela é geralmente conhecida hoje, evoluiu nos currículos inovadores de ciências da saúde, introduzidos na América do Norte há mais de 50 anos. De maneira curiosa, né, a ABP ela surgiu no contexto universitário, ou seja, no ensino superior, em cursos de saúde, medicina, enfermagem, com a eficácia comprovada no campo das ciências médicas. Não tardou até que essa metodologia chegasse como propostas em outras áreas do ensino superior, como a engenharia, por exemplo, mas também chegou à educação básica. Isso tudo aconteceu agora há poucos anos, né? Então a gente tem aí uns 10, 15 anos em que nós encontramos já a aplicação da ABP em educação básica, principalmente em cursos de ensino médio, curso técnico, que ela se mostra muito eficaz. Embora a ABP não seja uma nova filosofia ou abordagem de aprendizagem, hoje ela se tornou uma inovação educacional, devido aos avanços em atividades multidisciplinares. Então, essa característica que é típica, né, da aprendizagem baseada em problemas e projetos é a multidisciplinaridade. Você vai ver que ela funciona muito bem quando você tem contextos interligando disciplinas, porque a multidisciplinaridade ela faz parte desse processo. Então, é mais interessante, diferente do que acontecia com a gamificação, com a sala de aula invertida, em que você poderia ter disciplinas isoladas, trabalhar com a aprendizagem baseada em problemas e projetos pede essa multidisciplinaridade. A partir disso, para que nós tenhamos uma efetiva prática, né, da aprendizagem baseada em problemas e projetos, a gente precisa, primeiro, que os alunos sejam responsáveis pelo seu próprio aprendizado, né, se sintam responsáveis pelo seu próprio aprendizado. As simulações de problemas usadas na ABP, elas também devem ser situações mal estruturadas, permitir consulta gratuita. Devem ser situações reais, que possibilitem isso, né, em que o aluno ele não precise de muito esforço para chegar até essa matriz do problema. Você pode simular algo que seja do cotidiano dele para ele começar a resolver por coisas menores, né? Principalmente se você está trabalhando com séries do ensino fundamental ou início do ensino médio. Então, comece sempre por problemas mais fáceis, que sejam parte do cotidiano deles. Vocês vão ver que eles vão se acostumando aos poucos até chegar a problemas mais complexos. A aprendizagem deve ser integrada a partir de uma ampla gama de disciplinas ou assuntos, que é a multidisciplinaridade. O trabalho colaborativo também é essencial. Essa metodologia ela pede muito de trabalho colaborativo, então estimula essa percepção. É preciso discussão e análise final sobre o que foi desenvolvido, muita discussão ali envolvendo os grupos de trabalho. Também conta com autoavaliação e avaliação por pares, e essa parte é muito importante ser realizada a cada final de etapa ou cada conclusão do problema em si, né? Os exames devem também medir o progresso do aluno em direção às metas de aprendizagem baseada em problemas. E, finalmente, a aprendizagem baseada em problemas deve ser base pedagógica do currículo e não faz parte do currículo didático. Ou seja, ela deve ser pontuada na base pedagógica do curso em questão, funcionando como algo que integre diversas disciplinas, trabalhando questões de cooperação, socialização, autoconhecimento, etc., sem ser necessariamente uma disciplina do curso. Então, você não tem a disciplina chamada ABP, aprendizagem baseada em problemas. Não, ela faz parte de uma metodologia empregada num conjunto de disciplinas, como a gente falou, né? Pode ser várias disciplinas ou os grupos, área de linguagens, áreas de ciências, áreas de humanas, áreas de exatas. Você pode propor isso também como uma forma de trabalho colaborativo multidisciplinar. Mas quais são os processos dentro da aprendizagem baseada em problemas e projetos? Então, o passo a passo é muito simples, né? A gente encontra um problema, o professor pode sugerir esse problema, os alunos também podem, se você quiser ouvi-los para chegar a um senso comum, também é possível. Aí se dá a análise do problema e as questões de aprendizagem,
Depois, descobrir e reportar os resultados, apresentar as soluções e as reflexões e ter uma visão geral de integração, feedback e avaliação. Então, a parte de encontrar o problema com o professor. Depois que ele dá esse start, os grupos reunidos é que vão fazer os demais passos, né? Analisar o problema, descobrir e reportar os resultados, apresentar, seja em forma de seminário, seja em forma de artigo, enfim, do modo que você achar melhor. Eu, particularmente, gosto muito da forma expositiva, porque eles compartilham muito mais as experiências. E depois, nunca esquecer de passar aquela visão geral, que você dá o feedback ao aluno, o professor, como mediador, ele dá o feedback, ele ouve os pares e aí é feita a avaliação de uma maneira total. O papel do professor, enquanto mediador e facilitador da aprendizagem, é muito importante. Lembra que eu falei lá na nossa primeira semana, eu sou sua mediadora, eu não estou aqui para ensinar, estou aqui para compartilhar e estimular você a descobrir o seu próprio conhecimento. Responsabilidade dos alunos de serem autodirigidos e autorreguladores em sua aprendizagem também é bastante importante, porque é a autonomia que você dá. Responsabilidade e autonomia. Você está formando ali um cidadão. E os elementos essenciais que compõem essa força motriz para a investigação. A ABP, ela é um processo que leva essa questão científica, investigativa, e isso é muito bacana, porque o aluno ele deixa de ser, como eu falei, aquele indivíduo passivo, que só está ali numa esponjinha tentando absorver, copiando, enfim, de qualquer forma, e passa a ser um agente produtor do seu próprio conhecimento e reconhecendo isso, o que é mais importante. E essa lição ele leva para a vida toda. Aprender a aprender é muito importante para a vida toda. Isso a gente tem que mostrar e motivar os nossos alunos a entender que ninguém está querendo promover algo só para causar um alvoroço na escola. Não, tem um propósito e esse propósito ele é muito louvável. Com relação aos desafios, né, para a implementação da ABP, a maioria das escolas de educação básica elas são limitadas por um currículo exigido pelos órgãos de controle, secretarias, MEC, enfim, seja qual for a instância da sua escola. Os testes também eles são muitas vezes padronizados e tendem a apoiar uma abordagem instrucional de muitas instituições, as quais se concentram principalmente na memorização por meio de exercícios de fixação. Provas como o SAEB, como o ENAD, enfim, elas têm toda essa função. Então, a gente vive nesse contexto. E como é que dá para mudar essa cultura, digamos assim, da cabecinha dos nossos alunos, né? Implementando projetos que levem a esse pensamento, um pensamento um pouco mais crítico, um pensamento que fuja um pouco desse currículo fixado. Entretanto, para implementar a ABP, esse currículo inflexível, falta de espaço nos horários, se torna um fator limitante, né? Porque você precisa ter espaço para que ele se reúna. O aluno ele não pode simplesmente sair de um dia de período, às vezes, integral, 8 horas de aula e ainda ter que se reunir para pensar no trabalho que ele vai ter que fazer. É preciso achar espaços. Então, quando você não tem, tudo fica um pouco mais complicado. Quando um horário de aula, por exemplo, é dividido em momentos de explicação, momentos de exercício, não há também espaço para os professores ou alunos mergulhar em qualquer atividade baseada em ABP. Por isso, a base de tudo deve ser o planejamento para implementar essa ou aquela metodologia. Tá? Então, é muito importante, gente, esse planejamento. Como foi falado, ela faz parte. E para fazer parte, ela precisa ter um espaço. A partir do momento que as metodologias ativas se provam eficazes, elas vão ganhando esse espaço. Porém, a luta é grande. Até conseguirmos ter sucesso na implementação demora um pouquinho. São muitos ajustes a serem feitos e, portanto, exige um certo preparo e planejamento bastante efetivo do professor. E esse foi o nosso panorama sobre aprendizagem baseada em problemas e projetos. Como eu sempre falo para vocês, o nosso material textual ele é muito mais rico de informações, tudo muito mais esmiuçado. Você tem ali exemplos e você tem textos de apoio, vídeos, etc., que ajudarão você a entender melhor essa metodologia que é muito legal, é muito bacana de se trabalhar quando ela é bem implementada, quando ela cabe no currículo da escola. Então, é muito interessante você estudar e, quem sabe, levar para a sua escola uma proposta diferente, né? Possa motivar um pouco mais os alunos, porque eles vão trabalhar com questões mais próximas dele.
é ver como a escola, como os conteúdos escolares podem ser aplicados à vida, né, à rotina desses alunos. Então isso é bem bacana e torna a aprendizagem muito significativa. Espero que você leia os textos, assista aos vídeos, faça as atividades e nós nos vemos na semana que vem.